Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Com certeza Deus, Ele quer falar, e Ele quer que os seus ouvidos estejam atentos a nós. Amém? Porque o filho e a filha precisam se alegrar em ouvir o Pai. Quem deseja ouvir a voz do Senhor? Amém, Jesus. Vamos nos colocar de pé, igreja, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 4. Essa é a palavra que Deus ministrou no meu coração. Eu estava essa semana toda orando, buscando em Deus aquilo que nós precisamos ouvir. E Deus ministrou essa palavra no meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai mexer com a sua estrutura. Deus, Ele vai tirar você da zona de conforto. Essa é a vontade dele. Deus, Ele vai colocar você, eu, no lugar certo. Porque nós precisamos estar no lugar certo. Quem encontrou o livro de Daniel, capítulo 4, versículo 24, diga amém. A palavra do Senhor diz: esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei e o Senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e pastar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, Deus, porque nós não somos nada sem a tua presença. Sem a presença, Senhor, do teu Espírito em nós não somos nada, nós não somos ninguém. Se nós adoramos, Senhor, se nós te louvamos, se nós buscamos a tua face, é porque a tua misericórdia, Senhor, é derramada sobre as nossas vidas todos os dias. Senhor, em nome de Jesus, ministra, Senhor, aos nossos corações, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo, Senhor, que traz a transformação, a mudança, aquilo que traz, Senhor, a restauração, o renovo, o avivamento, Pai, aquilo, Senhor, que faz inflamar, Senhor, a chama, Senhor, que queima no nosso peito, Pai, em nome de Jesus, que a frieza espiritual, Deus, que ela caia por terra em nome de Jesus, mas que ela venha ser convertida, Senhor, pelo fogo consumidor, pelo fogo abrasador, Senhor, que desce do teu trono, Pai, que purifica não somente os lábios, mas purifica os pensamentos, purifica todo o ser, purifica a vida, dando uma nova vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ministra em nós. Ministra, Senhor, através de nós, Pai, mas que tudo seja para a glória do teu santo nome, Senhor. Tu tens liberdade neste lugar, na nossa vida. Tu conheces, Senhor, o nosso querer, as nossas intenções, Pai, mas que elas estejam alinhadas com a vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, libera, Senhor, unção de cura sobre este lugar. Que enquanto a tua palavra seja ministrada, vidas venham ser saradas, vidas venham ser libertas, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade de fazer aquilo que é a paz do teu coração, porque, Senhor, a tua vontade, Deus, ela é sublime, ela é perfeita, e é isso que
que nós pedimos ao Senhor, que seja feita a vontade do Senhor, neste lugar, na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida da irmã que trouxe essa água, abençoe de forma sobrenatural. O tema dessa mensagem é Lugácia. Lugácia. Nós conhecemos a história do rei Nabucodonosor, nós sabemos das experiências que ele teve com Deus antes desse fato. Nós sabemos que o rei Nabucodonosor, ele teve alguns sonhos que foram interpretados por Daniel. Nós temos o conhecimento da experiência que o rei Nabucodonosor teve com Deus, quando ele viu o quarto homem dentro da fornalha. Nós sabemos das experiências do rei com os 3 jovens que não se prostraram perante a imagem que ele tinha feito, mas se dobraram perante a sua fidelidade ao Senhor. Nós sabemos do decreto que foi direcionado pelo rei para aquele povo, que quem blasfemasse contra o rei, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles teriam que ser mortos. Com todas essas experiências que o rei Nabucodonosor teve com Deus, ele ousou se engrandecer. Ele teve a petulância de olhar para todo o seu reino, para todas as suas conquistas, e pensar em achar que ele fez pelo teu poder, pela tua força, pelo teu conhecimento. Toda autoridade, ela é instituída por Deus. É Deus quem coloca. Mas é Deus quem usa. Nós muitas vezes estamos atarefados dentro da igreja. Nós pregamos, nós louvamos, nós fazemos casa de paz, nós fazemos casa de milagre, nós estamos no Casados para Sempre, nós estamos servindo lá no encontro com Deus e achamos que estamos fazendo muito. Você não está fazendo nada. Nós não estamos fazendo nada. É Deus fazendo através de nós. E quando nós entendemos isso, Deus ele nos usa cada vez mais, porque o conhecimento que nós recebemos da parte do Senhor é para abençoar, é para ajudar, é para levantar, é para ser canal de bênção. Ele foi instituído como rei para cuidar do povo, para ser justo. Mas nós sabemos que o rei Nabucodonosor não foi. O rei Nabucodonosor, ele tinha um palácio para morar, ele tinha um trono para se sentar, ele tinha servos para te servir a melhor comida. Mas a soberba, a arrogância mudou o lugar. Rei, agora não tem ninguém. É o mar. Agora não tem um bom alimento. É o pasto. Agora não tem vestimentas reais. As vestimentas elas vão sujar, elas vão envelhecer. Não vai ter aquele para cuidar da tua beleza. O teu cabelo vai crescer, mas tu vai bastar. Eu vou te colocar num lugar aonde você vai reconhecer que é Deus quem faz, é Deus que direciona, é Deus quem abençoa, é Deus que levanta, mas é Deus que abate. Quando no lugar que nós estamos não glorifica o Senhor, você pode ter certeza, Ele muda você de lugar. Ele muda você de lugar. Aonde é o meu lugar? Aonde é o seu lugar? Quinta-feira nós tivemos uma ministração poderosa, aonde o pastor Daniel ele perguntou várias vezes para a igreja: onde está o Espírito Santo? Eu estava sentado aqui. E ele perguntou novamente: onde está o Espírito Santo? E perguntou de novo. E perguntou de novo. Eu sentado aqui, eu falei com o Senhor:
Onde está a tua igreja? Onde está o teu povo? Um testemunho. Estava compartilhando com a pastora Deise, com a pastora Cícera. Teve umas quinta-feiras atrás que coincidiu cair no feriado. E eu estava lá em casa orando, eu falei assim, hoje a igreja do Senhor vai estar lotada, né? Porque é feriado. É dia de quinta, mas vai estar lotada. E eu cheguei, encostei ali, e o louvor cantando, adorando. O pastor Domingo chegou em mim e falou assim, eu pensei que hoje a igreja estaria lotada, porque é feriado. E aquilo entristeceu meu coração. E eu orei e falei, Senhor, tu és conhecido de todas as coisas. O último feriado aqui eu preguei e eu estava em casa novamente preparando a mensagem e veio, hoje é feriado, a igreja vai estar lotada. Eu falei, não vai, Senhor. Eu subi nesse altar, eu ajoelhei ali e eu comecei a orar e eu falei assim, Senhor, tudo racional que é para ser oferecido ao Senhor está sendo competido com um jogo de futebol, com preparações que o mundo oferece. As guerras estão acontecendo, as tempestades estão acontecendo, terremotos estão acontecendo, vidas estão sendo ceifadas. A tua igreja diz que o Senhor está por vir, mas cadê a sua igreja? Aonde está a sua igreja? E Deus falou assim, prega. Deus o melhor. Prega. Faz o que você tem que fazer, entrega o que você tem que entregar, fala o que precisa falar. Mas entristece o coração da gente, sabe por quê? Porque a gente vê o envio de Deus para a sua igreja, e Ele quer encontrar a sua igreja como santa, limpa, preparada, cheia do Espírito Santo. O culto de quinta-feira, se Jesus ele decide voltar e falar assim, eu vou arrebatar a igreja que tiver no culto de quinta-feira, eu fico com dó da igreja. Eu fico, porque o culto é para quem? O culto é para mim e para você. Somos nós que precisamos e aonde nós estamos. Nós falamos, Deus ele está aqui. Onde estiver dois ou mais, Deus ele está. Sim, ele está. O Espírito Santo ele está aqui. O Espírito Santo está em você. Ei, o Espírito Santo está em você. E num culto você se sente confortável em não vir. Ninguém fala, ele não te incomoda, ele não fala com você, filha, você precisa estar na minha casa. Ei, eu adoro o Senhor de segunda a segunda, pastor, eu sei disso, mas no culto, a igreja, ela serve para que o corpo esteja reunido, ouvindo o cabeça que é Cristo. Por isso que está escrito em Hebreus 10:25, frequentar pois a congregação como muitos não fazem, porque o dia está chegando, o dia do Senhor está chegando e você tem que ter azeite. Meu Deus do céu, o que precisa ser feito? O que nós queremos? Pessoas que estão tomadas como rei, de autossuficiência, uma soberba gritante. Eu preciso estar aqui. Você precisa estar aqui. Não é julgamento. É reflexão. Olhe para dentro de você e fala. Melhor, fala para Deus, fala para o Espírito Santo que habita em você, que está queimando o meu peito aqui. Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus?
Você está orando para quantas pessoas da sua família? Agora, eles conseguem ver a chama queimar em você? Eu estava refletindo sobre o encontro com Deus. O encontro ele é tremendo. Quantas vezes eu já fui trabalhar no encontro e eu falava assim: Senhor, eu já sei as ministrações, como que vai ser, porque era tudo novo. Tudo novo. Deus ele faz em cada encontro algo tremendo, extraordinário. É tudo diferente. Um lugar chamado encontro com Deus é para quê? O encontro com Deus é para mim e para você. Você está com a vida arrebentada, o seu lugar é lá. Você está buscando um renovo lá, você precisa estar. Você quer ver avivamento, você precisa estar lá. Pastor, eu estou no nível top. Você precisa estar lá, porque Deus tem mais e mais para apresentar na sua vida. Agora eu te pergunto, cadê a sua inscrição? Quando tem um jogo do futebol do Brasil, se você for, não tem nada a ver, isso é uma questão sua com Deus. Sua com Deus. Tinha crente com mais de 15 dias antes, olhando na internet quando quer liberar as vendas do ingresso. Você faz o que quiser a sua vida. A minha obrigação é falar o que eu te colocar no meu coração. Não fizeram conta sobre valores. Agora tem um encontro com Deus, aonde Deus ele quer operar maravilhas sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Aí você faz conta. Nossa, sexta e sábado. Me fala, como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Ei, se o rei entende que ele está ali por causa dos deuses dos céus, que ele não tem intimidade, mas ele tem conhecimento, ele continua no O que seria necessário Deus fazer na minha vida, na sua vida, para colocar no lugar certo? Qual é o lugar certo, pastor? O lugar da adoração, a busca, a sede da palavra, da presença, da comunhão com Deus, de ser canal de bênção e ser aquele que propaga tudo aquilo que Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida. O que é necessário? O que está precisando Deus fazer em você? O pastor Daniel falou algo aqui que eu tinha pregado lá no início de agosto, semana passada, que a mensagem que Deus está trazendo para o lugar só muda o pregador. A mensagem é a mesma, é o mesmo foco. Nós sabemos que Jesus falou: vai chegar o tempo que muitos vão se apostatar da fé. Nós sabemos disso, mas o que nós estamos fazendo para não viver isso? O que nós estamos fazendo? Nos tempos de hoje, nós precisamos estar orando ao Senhor para Deus colocar sede no coração dos seus filhos, das suas filhas, que ouvirem e lerem a sua palavra. Crentes que não lê Bíblia. Como que a chama quem? Como? Eu fico pensando no relacionamento conjugal. Nós que estamos lá no casado, para a glória de Deus, eu e a esposa, nós estamos lá para servir. E a gente ouve o testemunho dos irmãos, testemunho do outro, e dos outros irmãos, eu não vou mencionar o que eles falam, mas é algo que faz a gente querer mais e mais servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque a minha vida com ela, o meu relacionamento com ela, por várias vezes, estende por um fio. Mas se não é Deus, se não é o Espírito Santo dizer suporta o processo, e você vai viver a promessa. Suporta. Como que
suporto se eu não tenho vida de leitura, se eu não tenho vida de oração. Ei, o Espírito Santo fala com você, você não consegue discernir que é voz dele. Porque existem muitas vozes falando pelo ouvido. Essas vozes, elas precisam ser caladas. O rei estava conversando demais. Você vai se calar e você vai bastar. Na hora que você olhar para o céu, não é para qualquer lugar. Na hora que você olhar para o céu e reconhecer que eu sou rei e que o meu reino dura eternamente, eu restituo o céu. Enquanto isso, vai bastar. Quantos anos, igreja? 7. Por quê? Porque é Deus que está no processo. E quando Deus coloca no processo, não adianta orar, não. O processo ele vai. Jeremias orava pelo povo. Jeremias chorava pelo povo. E o povo queria matar Jeremias. Porque Jeremias falava para eles: arrependam-se. Sabe para quem ele estava pregando? Não era para quem não conhecia Deus, não. Ele estava pregando para aqueles que eram conhecidos do Senhor, que conheciam a palavra do Senhor, que tinha andado com o Senhor e estava desviado. Ao ponto de Deus virar para Jeremias e falar assim: não ora mais. Nenhuma palavra sai da tua boca em intercessão por eles, porque eu já decretei o juízo. Escaparam? Escaparam. Pagaram o preço? Pagaram o preço. Então eu preciso estar aqui, eu preciso estar aqui. Eu preciso ser alimentado por Deus todos os dias, eu preciso ser alimentado por Deus todos os dias. O pastor falou esses dias que tem gente que começa a ler a Bíblia e não entende, aí deixa de ler. Eu queria saber se você faz isso no curso. Porque no curso novo que você está fazendo, as primeiras matérias que você vê, baralha tudo. Você não sabe para onde você vai. Assim foi comigo no mestrado. Era tanta coisa, que eu lembrei de uma fala brincando com o pastor falando. Ele falou para mim assim: vai lá. Não é fácil. Mas se eu conseguir, você consegue. Eu falei: glória a Deus. Ele ficou brincando, mas eu lembrei isso na hora que eu entendi, que eu vi a dificuldade. Você não desiste do curso, porque você sabe que aquele curso vai te trazer um certificado e vai capacitar você para o mercado de trabalho. A leitura da palavra vai capacitar você a ter uma vida abundante aqui na terra e morar no céu. Eu quero todos os dias. Eu vou meditar na tua palavra, Senhor. Eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor vai abrir o meu entendimento. O Espírito Santo abre o seu entendimento. E posso falar uma coisa para você? Quando o Espírito Santo abre o seu entendimento referente à sua palavra, porque duas coisas acontecem quando você decide ler a palavra do Senhor. Quando você lê sobre Deus. Mas quando você lê, o Deus da palavra fala com você. Você vai ser uma irmã, um irmão mais feliz, um filho, uma filha mais feliz. Onde eu li uma frase que todos nós deveríamos repetir todos os dias. Se você começar a lembrar e anotar tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, você não vai reclamar de nada. Nada. O que nós temos para reclamar? Eu e Deise precisamos reclamar de quê? Temos vontades? Temos. Temos sonhos? Temos, que nós não sabemos ainda se esses sonhos é um sonho que está aliado com os sonhos de Deus para nós. Não sei, mas nós estamos sonhando. E a minha oração é sempre assim: Senhor, eu quero muito isso. Mas
Ele falou assim: a escola bíblica é para você. E eu entendi. Eu não vou arrumar a escola bíblica. Eu estava aqui, tinha o pastor Domingo, era patrocinador, o pastor Nelson, ele não era pastor ainda, a Cícero, o Fabiano, eu estava aqui. E vinha uma turma boa, querendo aprender, querendo crescer. Existem muitas vidas que estão dentro da igreja, que era para estar vivendo na igreja, mas não estão. Porque aquilo que é preparado para ser entregue para eles, eles não estão presentes, eles estão ausentes. Você está dizendo, pastor, que aquilo que é para ser pregado aqui, as pessoas querem matar o visto aqui, não estão aqui, então Deus errou, não, Deus não errou. O lugar de servir no alimento é um lugar certo. Não é servir em qualquer lugar. Aquilo que é para você ouvir lá na sua casa, aquilo que é para você ouvir na casa de milagres, na casa de paz, você vai ouvir lá. Aquilo que é para ser ouvido aqui, você vai ouvir aqui. Quantas vezes eu já vi gente falando que assim, não, eu não quero nada com não, pastor. Eu falei, por que não? Eu tenho vergonha. Deus, ele opera em todos os lugares. Eu falei assim, não, se aqui é onde ele voltar, que é para você ir lá na frente, que você vai ser ministrado, ou abençoado vai ser lá na frente. Eu creio dessa forma. Deus, ele não é um Deus de desordem. Quantas pessoas que deixam de receber a bênção, de vir aqui na frente, porque o que impede dele vir aqui na frente é a timidez, é a vergonha. Leia na Bíblia sobre os vergonhosos, sobre os tímidos. Eles nem entram no reino dos céus. Essa barreira não precisa ser quebrada. Sabe por quê? Porque quando nós estávamos no mundo errante, nós não tínhamos vergonha. Pelo contrário, nós éramos sem vergonha. E aqui dentro, Deus, ele diz algo para mim, para você, que é muito forte. Deus, ele não nos deu um espírito de covardia. É ousadia. Eu falo, mas eu não falo de mim mesmo. Eu falo do Deus que eu sirvo. E com muito temor. Porque eu enxergo o quanto que eu sou falho. O quanto que eu sou falho. O que Deus teve que fazer na minha vida para me trazer para a presença dele para o lugar certo? Ele me permitiu ir no corpo. Eu entrei aqui e a vida não existia. Em ambos tem um aspecto. Ou era eu vir para o lugar certo, tchau. E quantos de nós estamos andando nessa feira? Quinta-feira o pastor Daniel falou sobre os crentes domingueiros. Sabe como eu entendo isso? Não precisa colocar culto de terça, quinta, que tem as outras denominações. Senhor, só quinta para mim é suficiente. Para mim, quinta, só quinta basta. Tem uns que não vêm ainda semanalmente todo domingo. É um domingo sim ou não, uma vez ou outra. Ei, autossuficiente. Eu falei com casados. Agora a gente fala muito de casados porque nós estamos inseridos nesse meio. Mas eu falei no casado na segunda-feira. Você pode ter a sua estrutura corpórea impecável. Se você deixar de almoçar, jantar, tomar o café da manhã, a sua imunidade vai lá embaixo. O risco de você adoecer é muito grande. E dependendo da enfermidade que você pega, você morre. E se você não alimenta o espírito, não lê, não ora, não jejua, a sua imunidade espiritual vai lá embaixo. Ei, qualquer ventinho fora, qualquer fogo estranho, já era você. Nossa, mas a irmã era tão presente no culto, pastor, era tanto aleluia. Cadê a intimidade? Vamos mudar. Cadê a intimidade? Porque o rei não tinha intimidade. Mas quem revelou o processo para ele tinha intimidade. E disse: Deus vai fazer.
E a Bíblia fala que depois de 12 meses aconteceu. O que Deus precisa falar? Estava maravilhado segunda-feira, novamente casados. Eu compartilhei com casados. Nós estamos vendo assim o agir de Deus sobre a vida daqueles irmãos, dos casais, tremendo. E foi algo que Deus fez na minha vida e na vida da minha esposa, quando nós fizemos o curso de casados. E eu falei para eles o seguinte, que existem muitas coisas que quando nós temos a intimidade com o Espírito Santo, nós não aborrecemos, nós não estressamos. Por quê? Porque quando vem essa opção, porque é uma opção, a escolha é minha e sua, antes de a gente estressar, de desanimar, de entristecer, nós pegamos tudo isso e entregamos para o Senhor, que é o lugar certo. Eu e Lucas estávamos passando uma situação na segunda-feira, lá da empresa. A gente tinha trabalhado, ele tinha trabalhado com o cliente e tal, e aquela coisa, e o cliente queria uma situação, uma proposta no imóvel, e aqui ele foi, buscou e achou. E eu falei assim, ele falou assim, pai, já achei o imóvel do cliente. Eu falei, glória a Deus, comunicou, ele comunicou. Já fechou. Mandaram o documento, final de semana eu fiz o contrato, só para assinar, e o cara que estava comprando, perturbando ele, arruma logo e tal, aquela coisa. E quando chegou na segunda-feira, depois que ambas as partes leram o contrato, o que estava comprando falou, olha, vou declinar o negócio. Eu não entendi. Quem estava vendendo, gerente de banco, conseguiu o contato do cara e ligou para o cara. E aquilo me atormentou. Falei, o que esse cara vai fazer? Ele vai atravessar a venda. Vai propor um desconto, uma comissão menor, e vai vender direto para o cara. Isso que veio na minha mente. E isso desceu para o meu coração. O meu coração endureceu. E o Lucas dentro do carro. E eu vi a tristeza no olhar dele. Por quê? Porque existia todo o processo que ele realizou de forma perfeita, extraordinária. Ele já tinha glorificado o nome do Senhor. E o meu coração estava endurecido. Eu falei, meu Deus, que eu esteja equivocado e que essa pessoa não vai fazer assim. Ele virou para mim e falou assim, pai, o vendedor é crente. Eu falei, é crente, ele disse, eu falei, como você sabe? Porque quando eu mandei a mensagem para ele, ele tinha declinado, ele falou, é o tempo de Deus. Dentro do carro eu morri. Eu disse, Senhor, que eu esteja equivocado. Mas eu coloco essa situação para as mãos. Eu cheguei em casa, até falei para a Regiane, com o Fred, mas eu cheguei no casado, meu Deus do céu, eu cheguei em casa com a cabeça desse tamanho, um peso, que eu deitei na cama e fiquei quieto e comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu repreendo esse sentimento no coração. Que seja feito a vontade do Senhor, mas dê mais no coração do meu filho. Eu postei o carro aqui. Na hora que eu desci, o cliente voltou atrás. Ele vai dar sequência na conta. Falei assim, filho, eu estou entrando no casados, qualquer coisa você fala comigo depois das 9. E ele tinha uma outra venda na Gimp para acontecer. E nós, assim, para nós que travou tudo. Aí eu subi na escada e ele mandou outra mensagem, a Gimp deu certo também. É o lugar certo. Glória a Deus. As tormentas elas virão, as perseguições elas virão, os julgamentos externos eles virão, mas Deus ele te honra. Porque Ele mostra para mim e para você, e não é pela tua força, não é pelo teu conhecimento, é pela minha graça. Descansa que eu faço. Quantas vezes que Deus interviu em situações nossas de serviço, de mandar ele no condomínio lá e abrir as mãos e profetizar. Se você falasse isso para os outros, mas esse cara é louco. De mandar eu em frente da casa lá, estender a mão e falar assim, eu vou vender essa casa. Deus falando comigo, ia lá e estender a mão. Eu vou vender essa casa assim. Eu vou vender essa casa assim. Passava 10, 15 dias eu vendia a casa. Direcionamento. Aí nós
quando tem que vir na casa do Senhor. O rei precisou ir para o pasto. O rei precisou que o cabelo dele crescesse, a barba crescesse, ficasse como bicho. A Bíblia fala que até as unhas dele cresceu igual bicho. Deus fez. Eu acho que para mim, para você, Deus ele precisa fazer. Nós precisamos fazer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Queridos, isso aqui é um momento de alerta. O que você vê na televisão não é brincadeira. O médico chegar em uma criança do tamanho do filho de Regiane, menor. O menininho está vindo pânico pelo que ele viu. Aonde estão os pais? Aonde está a família? De uma criancinha desse tamanho. O gurizinho bateu o queixo. Mas não era de medo, era de medo, de pavor. Aí você se coloca no lugar dessa pessoa, veja onde que você está, e qual é o seu agradecimento ao Senhor, que te livrou disso. Mas virá tempo dos homens, chegará tempo que nós não poderemos ler mais a palavra, mas não vai precisar, porque a Santíssima Escritura estará cravada na tábua do meu coração e do seu coração, se você meditar nela de dia e de noite. Vamos partir para a conclusão. Nós temos aqui uma passagem lá em João. Glória a Deus. João 6, a partir do versículo 58. Preste atenção nisso. As experiências que Nabucodonosor tinha tido com o Senhor, mas uma pessoa que não tem intimidade com o Senhor, que não caminhava com o Senhor, que não conhecia a palavra do Senhor. E aqui nós temos o ensinamento de Jesus. No capítulo 6 ele começa fazendo a multiplicação dos pães. Ele alimenta mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, sim ou não? Ele tinha curado vários enfermos, ele tinha acalmado a tempestade, e quando ele volta, ele se depara novamente com uma grande multidão, e a multidão vira para ele e fala assim: mestre, nós não vimos o Senhor ir. E Jesus vira para ele e fala assim: vocês não estão por aqui, não estão aqui por aquilo que eu preciso falar para vocês, vocês estão aqui porque eu sacio a sua fome. Ou seja, as pessoas que estavam ao redor de Jesus estavam ali porque ele estava entregando para elas o que elas queriam, mas na hora que ele resolveu entregar o que elas precisavam, o que elas fizeram? Viraram as costas para o Senhor e disse: que dura parada é essa? Quem pode suportar? E foram embora. E a Bíblia fala que ficaram somente os 12. E Jesus vira para os discípulos e faz uma pergunta: vocês também não é? Eu quero a bênção. Eu não vou ser hipócrita, eu quero a bênção. Eu quero que Deus me abençoe cada vez mais. Mas eu quero ser abençoado, ele sabe disso. Porque eu já precisei. E Deus usou pessoas para abençoar a minha vida, e eu quero ser um abençoador também, mas eu quero o dono da bênção. Porque a bênção ela pode passar, mas o dono da bênção não. E Pedro, ele vira para Jesus e diz: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tem palavras? Antes de concluir, eu quero te falar algo.
convidado, eu e Deise foi convidado para ir para o aniversário de 15 anos de uma amiga dela lá na academia. E vira e mexe, nós estamos juntos. E desde já convido ela para vir na igreja, ela veio visitar a igreja. Aí ela vai e convida a Deise para o aniversário de 15 anos da filha dela. E Deise virou para mim e falou assim: nós vamos, né? Eu falei: vamos? Ela falou: vamos, né? Ela convidou. Aí qual que foi a reflexão que eu fiz? Falei: puxa vida, né? Deus, Deise fala para o nome de Deus para ela já veio até na igreja visitar, né? Então vamos. Nós fomos. Compramos um presente, levamos. Chegamos lá, tiramos foto com ela. E sentamos numa mesa, onde estava o padrasto da moça e alguns parentes. E tinha um DJ tocando as músicas no tempo que eu era menino. E eu sem falar nada para Deise, aquilo começou a me incomodar. Aí esse patroninho aqui, ele vai e abre uma cerveja e oferece para nós. Eu falei: não, obrigado, eu sou evangélico, nós somos evangélicos, nós somos pastores, mas você não deve comer essa bebida lá. E o garçom que estava trazendo refrigerante, água, tem sido nosso. Silvio chegou em mim e falou assim: e aí, como você está? Você me envelhece e tal, aquela coisa toda, você vai tomar o quê? Eu falei: água. E tomei água, e tomei uns 4, 5 copos d'água. E esse irmãozinho bebendo, eu pensei: você só toma água. Eu também água, mas esse aí eu queria tomar. Aí eu peguei para Deus e falei assim: você vai querer esperar o jantar? Porque eu não tinha mais fome. O lugar não é mais para nós. O Espírito não se alegra. Estou falando de mim, de nós. Eu não quero esperar jantar, eu não quero esperar bolo. Ela virou para mim e falou assim: vamos embora daqui. Eu falei: vamos. E nós vamos embora em paz. Vamos comer lanche, mas em paz. Não tem problema você ir assistir um jogo de futebol, não me entenda mal. As pessoas ficam alegres no estádio. Eu quero ir um dia. Eu quero. E junto com meu filho, que ele quer ir também, eu quero ir um dia. Eu sei que a gente vai estar alegre e feliz ali. Mas desde que a sua alegria seja maior quando você está na casa do Senhor, é isso que eu quero que você entenda. Glória a Deus. O rei, ele precisa do trono, ele precisa do palácio, ele precisa de pessoas servindo a ele precisa de tudo bonito. E os filhos de Deus? E as filhas de Deus precisam de quê? De comunhão, de intimidade, de graça, de misericórdia, de renovo, de unção, de avivamento. Precisa de palavra, precisa de santidade, de separação. E aonde eu encontro isso? Qual é o lugar? Aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Aqui é o seu lugar. Nós temos orado para os nossos parentes, nós temos orado para quantas pessoas? Você já parou para pensar que você é um instrumento que Deus quer usar para trazer aqueles que estão ao seu redor? Você já parou para pensar nisso? Mas muitas vezes nós estamos aqui um ano dentro da igreja, já está finalizando o ano. Quantos convidados você já trouxe para a igreja? Quantas pessoas você tem chamado para vir no culto? Quantas? É uma reflexão. Sabe por que nós não chamamos? Porque nós não temos combustível suficiente para compartilhar com aquele para que ele possa vir. Que combustível é esse? É o azeite do Espírito
Espírito Santo. Porque muitas vezes nós chegamos aqui, é na reserva, e quem precisa do azeite somos nós, e nós não temos para dar. E nós temos que estar aqui para Deus fazer transportar. Porque aquilo que é derramado na minha vida precisa alcançar aqueles que estão ao meu redor. Eu só não troquei. Se eu estou alimentado pela palavra, eu não tenho certeza que aquele que chegar perto de mim vai ouvir a palavra. Quantos testemunhos você tem dado daquilo que Deus tem feito na sua vida? Do casado, na primeira formatura, da primeira turma, eu falei para eles. Porque eu fiz uma pergunta, quem aqui vai dar testemunho? E todo mundo ficou assim. Só tem um mais que bem assim. Quanto tempo, pastor? Ele quer falar, hein? Eu falei, olha, vou fazer uma coisa com vocês. Só não vai dar testemunho quem não falou nada, quem Deus não fez nada e não falou nada durante todo o curso. E deixei quieto. Todo mundo falou. Foi ou não foi, Maiara? Maiara era uma das que eu pensei que eu ia falar. E o testemunho dessa mulher, o marido dela, pelo amor de Deus. Posso falar, Maiara? Posso? Maiara, ela chegou lá no evento com uma caixinha de presente. A gente vê a grandeza de Deus, porque ela compartilhou todo o processo dela e o esposo dela na gente. E quando chegou na formatura, ela tirou uma roupinha de neném, testemunhando que Deus fez na vida dela e do esposo. Deus liberou uma bênção sobre a vida deles. Muitas vezes Satanás ele fala, eu vou acabar com a sua vida. E Deus vira e fala assim, eu vou aumentar a sua família. E é isso que Deus fez. Glória a Deus pela vida da Maiara e do seu esposo e das crianças em nome de Jesus. Daniel 4, fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Versículo 34 diz assim, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, olha só, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me vir a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Esse aqui é o que foi humilhado, que foi destronado, que está abrindo a boca. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu. E os seus moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão. E lhe diga, que fazes? Todos entendem o que Deus está fazendo. No mesmo tempo se tornou a vir a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ei, o rei reconheceu que ele não é nada perante Deus. Começa a orar, começa a pedir ao Espírito Santo que ele coloque fome em você.
Comece a orar e peça ao Espírito Santo para que Ele coloque sede em você. Comece a orar ao Espírito Santo e peça para Ele que Ele coloque a alegria em você de estar na casa do Senhor. Você lembra quando você converteu? Você queria que chegasse logo quinta-feira. Você queria que chegasse logo domingo. Você queria estar aqui. Eu era desse jeito. Desse jeito. E se eu não vigio, a chama ela apaga. Porque isso aí, se buscar, essa vontade tem que ser de todos. Não existe aquele que precisa buscar menos, não. Todos nós precisamos buscar com a maior intensidade que nós pudermos. Ei, não ande mal, ande no profunda do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Busque isso em Deus. Busque isso em Deus. Você está com dificuldade para ler a Bíblia e ter uma vida de leitura, peça ajuda. Vamos orar, vamos ministrar. Vamos ministrar. Eu estive pregando lá no encontro do pastor Wander, no retiro de jovens. Eu agradeci a Deus quando entrei no carro e comecei a chorar. De ver o que Deus estava fazendo naquele lugar. Mas a sede daqueles jovens. A sede deles. Sabe por quê? Porque quando eu e você entendemos qual é o nosso lugar, a nossa vida em Deus é outra. A nossa vida é outra. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Deus, nós colocamos agora, Senhor, a nossa vida, Deus, no teu altar. Ó Espírito Santo, eu lhe peço que o Senhor venha ministrar os nossos corações e que o Senhor venha fazer arder novamente, queimar no nosso coração a fome pela tua palavra, a sede pela tua presença, que nós tenhamos a alegria de estar na tua casa, Senhor, ouvindo ao Senhor, servindo ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que esse avivamento, Senhor, ele venha fazer parte da nossa vida, mas que nós venhamos fazer parte desse avivamento, meu. Em nome de Jesus, Senhor. Porque nós entendemos, Deus, que o Senhor nos quer mais próximo de Ti, Senhor, mais próximo do Senhor, da Tua casa, da Tua obra, do Teu reino. Nós precisamos estar inseridos, Deus. Mas não é por necessidade, Deus. É por vontade, Senhor. É por amor. E o Senhor disse que aqueles que verdadeiramente amam o Senhor, eles guardam o teu mandamento, Pai, eles vivem a tua palavra, e que nós sejamos esses, Deus, que vive, Senhor, que te adorem em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero perguntar para você, antes de passar a palavra do pastor, tem alguém no nosso meio que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Você nunca tomou essa decisão, mas hoje você entendeu que você precisa entregar sua vida para Jesus? Tem alguém? Se tem alguém, me dá um sinal na sua mão. Se tiver alguém que quer entregar sua vida para Jesus, eu te convido a levantar sua mão, que eu quero orar por você. Se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje entendeu que precisa voltar, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Glória a Deus, meu irmão. Quem é a segunda pessoa que precisa reconciliar com o Senhor? Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Você é bênção demais, viu? Você é bênção demais. Você é bênção demais. Tem alguém para entregar sua vida para Jesus? Eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Tem alguém que ainda precisa reconciliar com o Senhor? Eu preciso. Te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Enquanto nós oramos pelo curso, você ainda tem a liberdade de sair do seu lugar. Porque não existe nada que te prende aí. Agora, o seu querer, a sua decisão te traz aqui.